Olá, remadores! Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a cadência da remada. Ela deve ser acelerada ou deve ser lenta? Em que momentos fazer uma, em que momentos fazer a outra? Quem me conhece, me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto sempre de fazer uma análise até física, né? Utilizar um pouquinho os conceitos da física, uma análise mais científica, digamos assim, né? Não no achismo, na opinião, e sim buscando um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual é a minha visão, né, sobre essa questão da cadência da remada, como que eu utilizo isso com os meus alunos, qual o tipo de cadência para cada atleta, para cada equipe, né, como que eu faço toda essa análise e, enfim, fica até o final que com certeza esse conteúdo vai trazer muitos benefícios aí para os seus treinos e para as suas competições, beleza? Então bora lá! Lá na minha playlist de treinamentos, eu tenho os princípios básicos do treinamento esportivo. Confere lá, quem ainda não assistiu nenhum vídeo desse. E um dos princípios básicos do treinamento esportivo para mim é a individualidade biológica. A gente tem a tendência na canoa a generalizar tudo, sabe? Esquecer que quem tá ali são pessoas que têm corpos diferentes, experiências de vida diferentes, vivências esportivas diferentes. Alguns até nem tinham muita vivência esportiva antes da canoa, que é um esporte que exige uma técnica um tanto complexa, né, para se aprender. Então, a gente não pode botar tudo na mesma forma e dar a mesma aula e fazer da mesma forma, achar que tudo tem que ser igual. Não dá, né? Então, esse é um dos fundamentos que baseia o que eu vou falar aqui. O outro é a famosa fórmula da força na física, que força é massa versus aceleração. Então, a massa é a mesma, né? Se a gente está analisando uma única equipe no mesmo dia, na mesma canoa, então não muda nada. Agora, se eu quero uma cadência lenta, que é uma aceleração mais lenta, né, da cadência da remada, eu tenho que ter força. Porque aí, pela fórmula, né, se a gente bota a massa constante, elas são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que ter força. Se eu não tenho força, não adianta. Se eu não botar aceleração, a canoa não vai andar. Então, a gente tem que ir balanceando isso para chegar num meio termo. Então, você pega uma equipe de competição forte, que os caras são fortes, têm força, têm resistência de força, eles vão conseguir fazer aquela cadência lenta, né, que a gente chama um ritmo de cruzeiro e tal. Por quê? Porque tem força ali, então não precisa de tanta aceleração. Agora, se não tiver força, precisa da aceleração, senão a velocidade não vai subir. E isso demanda um tempo, não é do dia para a noite que a pessoa adquire força física, né, geral, e força específica na remada. Então, não adianta querer que a pessoa faça uma cadência lenta se ela não tem a força. Então, mais uma vez, volta aquele ponto que eu sempre falo, tem que ter um trabalho complementar. Nesse caso de quê? De força. Então, primeiro começa uma periodização de força, um treinamento de força geral, que eu também já botei esse vídeo aqui, tá? Eu vou botar esse vídeo na descrição para vocês relembrarem aí, e quem não viu assistir, tá? Então, tem que fazer um treinamento de força. E aí, se não tem, aceita por aquele momento, né, uma aceleração maior, deixando claro para a equipe, olha, a gente vai fazer uma aceleração maior, uma cadência mais acelerada, né? Mas vamos fazer esse trabalho complementar, jogar força e, né, adquirir força aí nesse corpo para que a gente possa ir reduzindo essa cadência. E da mesma forma, para uma cadência mais acelerada, tem que ter um cardio bom. Então também tem que fazer um trabalho de cardio paralelo para ir fazendo as duas coisas. E aí você vai dizer, poxa, mas e aí, né? Como é que faz? Isso vai depender de cada um, né? Algumas pessoas vão ter
uma capacidade de melhorar mais rápido no cardio, outros no ganho de força. Não dá para ser igual também. Então, na hora de analisar a equipe que vai ser formada, também tem que ver isso, né? Quem tem um cardio melhor, quem tem mais força, para identificar qual vai ser a cadência daquela equipe. E com relação a definir a cadência, qual vai ser a cadência, né? Eu uso também, muita gente aqui conhece o meu vídeo do metrônomo, né? Que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal e que até hoje é um dos que tem mais número de visualizações e muita gente depois começou a utilizar e eu acho isso muito legal. Então, eu uso o metrônomo identificando a cadência daquele time, né? Então, a gente estimula uma cadência ótima, que tira uma média, né? Do que se considera aí boa, e vai vendo se aquele time alcança aquela cadência. Então, muitas vezes, um treino que eu tiro para ver a cadência, eu vario a cadência em 4 ou 5 BPMs, né? Então, vamos começar com 50, 40 e pouco, depois 50 e pouco, e vai vendo, marcando a velocidade e vendo em qual dessas cadências, né, aquele time atinge uma velocidade maior. Então, esse é um dos treinos que eu faço, né? Outro treino é você fazer um intervalado variando só a cadência, não se preocupando com 1 minuto forte, 2 minutos fraco, esse forte e fraco não fazendo na verdade, não fazendo pela frequência cardíaca, né? E aí você vai seguindo pela cadência e vai analisando a velocidade. Então, 1 minuto na cadência de 57 BPMs, 1 minuto na cadência de 50, 2 minutos na cadência de 60, 3 minutos na cadência de 48. Enfim, vai fazendo pela cadência, sabe? E acostumando, porque a cadência do metrônomo ela ajuda muito também a melhorar a troca, né? A otimizar esse movimento de um lado para o outro, né? Do giro para a troca. Então a gente consegue treinar a cadência junto com essa otimização da troca de lado. E é isso. E aí a questão das marchas, né? Que também se utiliza muito, que é um último ponto, que eu já ia esquecendo. Também vai entrar nisso aí, né? Então vou ver a marcha de uma marcha 3, terceira marcha, que o pessoal fala, né? Que é um pouco mais encurtada, mas na verdade, ela não é encurtada, ela vem um pouco à frente, mas continua sendo alongada lá na frente, né? Na hora de voltar com o movimento da pá, é que ela vai um pouco antes, né? Vai antes do quadril. Então, também existe uma cadência para esse tipo de marcha e o time tem que ir definindo essas cadências para que na hora lá o capitão, o banco 3 ou quem quer que seja da equipe, aí volta naquele outro tema também de comandos, né, possa comandar e toda a equipe entender, né, qual é a cadência e principalmente também, que é muito importante que eu sempre falo, o corpo tá acostumado, né, o comando do cérebro, o cérebro entender aquele comando, né? Porque ele já vivenciou, ele já recrutou, né, as fibras musculares e toda a parte neuromuscular dele para conseguir realizar aquele movimento, aquela cadência e tudo mais. Então essa é a minha dica, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos juntos aí, espero vocês nos próximos vídeos. Vejo vocês no ar. Tchau, tchau!